Vamos começar os estudos de cones, então. E para entender bem, né, esse conteúdo, a gente precisa inicialmente definir o que é um cone. Então a gente vai considerar um círculo e um ponto fora desse círculo. Tá? Esse círculo vai ser a base do nosso cone e esse ponto fora do círculo a gente vai dar o nome de vértice. O conjunto de segmentos que ligam o vértice a um ponto dessa base, desse círculo, a gente dá o nome de cone. Né? Então aqui a gente já tem dois elementos, digamos, desse cone, que é a base e o vértice. Depois eu vou apresentar mais alguns. Posteriormente a gente tem a classificação desses cones. Então a gente vai definir um segmento aqui que a gente dá o nome de eixo. O que é esse eixo? É um segmento que sai do vértice e vem até o centro do círculo. Então, para que o cone seja reto, esse eixo ele forma com a base, que é um círculo, um ângulo de 90 graus. E caso contrário, se esse eixo não formar um ângulo de 90 graus com a base, a gente diz que esse cone é oblíquo. Uma outra forma de ver, de definir, né, se o cone é reto ou oblíquo é o seguinte: a gente vai olhar para a projeção ortogonal desse vértice. Se a projeção ortogonal desse vértice der exatamente em cima do centro do círculo, a gente diz que esse cone é reto. Caso contrário, a projeção ortogonal do vértice não dê exatamente no centro do círculo, a gente diz que esse cone é oblíquo. E aí a gente pode definir alguns elementos, né? Primeiro deles, o que é a altura? A altura do cone é a distância entre quem? Entre o vértice e a base. Né? A gente tem que tomar cuidado que a gente não pode dizer, por exemplo, que a altura é o eixo. Às vezes há essa confusão. Então a altura é a distância do vértice até a base. Bom, outra coisa que a gente tem é a geratriz, que é qualquer segmento, né, que liga o vértice à circunferência da base. Quando eu falo de circunferência, eu não estou me referindo a pontos que estão dentro da circunferência. Né? Então eu estou me referindo simplesmente à circunferência. Então qualquer ponto que liga o vértice a pontos da circunferência da base, a gente dá o nome de geratriz. Note que, se você tem um cone reto, todas as geratrizes vão ter o mesmo tamanho. Diferentemente do cone oblíquo, por exemplo, que você já observa aqui, ó, que essa geratriz é diferente dessa, tá? Justamente pelo fato dele não ser reto. Pensando nesses elementos e olhando para um cone reto agora, a gente tem geratriz, tem altura e, obviamente, se a base é um círculo, nós temos o raio desse círculo. Considerando que esse cone aqui é reto, a gente consegue estabelecer uma relação pitagórica com esses três elementos, já que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, o que a gente pode dizer? Que a geratriz ao quadrado é igual a altura quadrado mais raio da base ao quadrado, certo? Então a gente precisa ainda falar da área da base, que a gente vai denotar por AB, área lateral, que a gente vai denotar por AL, e área total, que a gente vai denotar por AT, assim como a gente fez com os outros sólidos que a gente estudou. Então, o mais simples aqui de analisar é a área da base, porque como a base é um círculo, então a área da base vai ser calcular a área de um círculo, que a gente já sabe que é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Nossa maior dificuldade aqui vai ser a área lateral, que a gente precisa entender bem como que funciona. Então, a gente vai planificar a área lateral de um cone. E quando a gente fizer isso, a gente vai obter um setor circular, mais ou menos assim. Ó. Então, esse setor circular ele vai ter um ângulo central alfa. Aqui vai ter a geratriz, que é G. E esse comprimento aqui, ó, desse arco,
de circunferência vai ser justamente o comprimento da base, que nesse caso é 2πr. Então nós temos duas formas de calcular a área lateral. A primeira delas é olhando isso aqui como um setor circular. Então o que você pode imaginar aqui, ó, imagine que a gente tenha um círculo todo aqui, ó, né, de raio G. Então nessa perspectiva, essa área lateral aqui, ó, que a gente está destacando, é um setor circular. E a área de um setor circular, que eu vou denotar aqui por AS, a gente calcula fazendo o quê? Π raio ao quadrado vezes o alfa, que é o ângulo central, divididos por 360. Mas nesse caso, quem está fazendo o papel de raio nesse setor circular? É justamente o nosso G. Então aqui a nossa área lateral, a gente pode escrever como πg quadrado alfa sobre 360. Então essa aqui é uma forma de calcular a área lateral do meu cone. Uma das, né? Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando ele me der a geratriz e o ângulo central. Agora existe uma outra fórmula que é usando o G e o raio da base. Então o que a gente vai pensar? Ó? A gente vai analisar duas grandezas, que é área e comprimento. Então o que eu quero que vocês observem aqui? Ó? Imagine esse círculo todo, né, de raio G. Esse círculo todo de raio G, ele vai ter área π vezes G ao quadrado, né, já que o raio aqui é G. Então, uma área de πg quadrado vai corresponder a que comprimento? A um comprimento de circunferência que tem o raio G. Então, se a gente pensar aqui nessa circunferência, que comprimento ela tem? Ela tem 2 vezes π vezes o raio. O comprimento da circunferência é 2πr. Só que quem está fazendo o papel do raio dessa circunferência é o G. Então, para uma área de πg quadrado, eu tenho um comprimento correspondente que é 2πg. Ok? Agora, o comprimento que eu quero descobrir a área correspondente é o comprimento de 2πr. É quando esse arco tem um comprimento justamente da circunferência da base. Então, um comprimento de 2πr vai corresponder justamente a quem? A área lateral que eu estou procurando. AL. Então, a gente pode fazer algumas simplificações aqui. Ó. O 2π com o 2π eu posso simplificar. O G com um G eu posso simplificar, que vai sobrar ainda um G. De tudo isso aqui sobra 1 e aqui sobra o R. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ter o seguinte, ó, AL vezes 1 fica AL. E aí eu vou ter πg vezes R fica πrg. Então essa aqui é uma outra forma de calcular a área lateral do cone, mas agora quando é dado o raio e o G. E por fim, né, a área total, que nada mais é que a soma da área lateral com a área da base. Nos livros didáticos, em geral, aparece a área total usando essa segunda área lateral aqui. Ó. Então, como que a gente pode reescrever essa área total? A área lateral πrg mais a área da base, que é πr quadrado. Nota que você tem dois termos em comum aí. O π e o r, que a gente pode colocar em evidência. Então, colocando πr em evidência, o que vai sobrar dentro do parênteses? O g da primeira parcela e um r da segunda parcela, já que é r ao quadrado.
E essa aqui, então, é a nossa área total. Por fim, nós temos o volume, que a gente vai denotar por V. Como que a gente calcula esse volume? Bom, os prismas nós vimos que tem uma relação direta com os cilindros. Então, aqui os cones eles vão ter uma relação direta com as pirâmides. Então, o volume de uma pirâmide é calculado fazendo o quê? 1/3 da área da base da pirâmide vezes a sua altura. Então, aqui não vai ser diferente. Como é que a gente vai calcular o volume do cone? Usando a mesma ideia. Então, o volume aqui, ó, do cone vai ser dado por 1/3 da área da base. Como a base de um cone é um círculo, então a gente vai ter aqui, ó, πr² vezes a sua altura, que é h. Então, esse aqui é o volume do cone. Algumas coisas importantes que é legal você saber. Um termo muito que aparece é o tal do cone equilátero. Tá? Então, a gente também tinha a definição do que era um cilindro equilátero. E o cilindro equilátero, o que era? Quando a geratriz, ou a altura, né, era igual 2 vezes o raio da base. Aqui também vai ter a mesma ideia. Então, o cone equilátero, o que acontece no cone equilátero? O G é igual 2 vezes o raio. Nesse caso, a gente não faz a relação com a altura, porque no cilindro o que acontece? A geratriz é igual à altura quando o cilindro é reto. Tá? Aqui nunca vai acontecer da altura ser igual à geratriz. Então, a gente só vai relacionar a geratriz com o raio. Então, num cone equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. O que isso significa? Que quando eu faço a secção meridional desse cone, passando pelo centro da base, ou seja, eu pego um plano aqui, ó, e secciono esse cone, o que eu vou ter aqui? Ó? Que a área da secção meridional, que eu vou destacar aqui em vermelho, vai ser um triângulo equilátero. Então, isso aqui, ó, essa secção meridional, vai ser um triângulo equilátero, que a gente já sabe a área dele. A gente já sabe como calcular a área de um triângulo equilátero. Então, se pedir, eventualmente, a área da secção meridional, a gente vai calcular a área do triângulo equilátero. Mas quem que é o lado desse triângulo equilátero? É o G, que é igual a 2 vezes o raio. Em tese, então, a área do triângulo equilátero, a gente calcula assim, ó, L² raiz de 3 sobre 4. Essa é a área de um triângulo equilátero. Quem que pode assumir esse L desse triângulo em vermelho? Esse L aqui, ó, pode ser a geratriz desse cone, que é igual a 2 vezes o raio. Certo? Então, algo importante que a gente precisa saber, o cone equilátero. Então, vamos começar com a lista, com os exercícios bem simples, tá? E à medida que vocês vão ver que a lista ela vai complicando. Então, um é um exercício bem elementar. Então, ele diz assim, ó, um cone reto. Então, o que significa ser um cone reto, né? Que o eixo do cone é perpendicular à base. Então, ele diz que tem 4 metros de altura e o raio da base igual a 3. Então, ele pergunta a medida da geratriz. Então, bem simples, você vai usar a relação métrica, né, dos cones, que é obtida através do teorema de Pitágoras, e diz o seguinte, ó, que G² é igual a H² mais R ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, G² igual o H é 4, então 4 ao quadrado 16, o raio ao quadrado 3 ao quadrado 9. Então, você vai ter aqui, ó, G² igual a 25 e, portanto, o nosso G igual a 5 metros. Bem simples, né, esse exercício. Aí ele pede na letra B a área lateral. Então, como a gente já tem aqui
raio e geratriz, a gente pode usar a primeira relação de área lateral. A gente pode usar a área lateral como sendo πRg. Então a gente vai ter aqui, ó, π vezes o raio, que é 3, vezes o g que a gente achou, que é 5. Então a gente vai ter aqui a área lateral igual a 15π. Eu só vou substituir o π por 3,14 se o exercício me dá isso como informação. Tá? Então nesse caso eu vou deixar assim, ó, 15π metros quadrados, que agora a gente está com área. Na letra C, ele pede a área total. Então, a área total vai ser quem? π vezes r, g mais r. Ou você poderia ter feito simplesmente a soma da área da base com a área lateral. Né? Eu estou usando a fórmula aqui já fatorado. Então, eu vou ter o seguinte, ó, π vezes o raio, que é 3, g, que é 5, mais 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 mais 3, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a minha área total aqui vai ser igual a 24π metros quadrados. Então, você poderia ter calculado separadamente a área da base, né, e somado com a área lateral. Se você calcular aqui a área da base, como a gente tem que o raio da base é 3, então a área da base vai ser π vezes r ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado. Então a área da base seria 9π metros quadrados. 9π com 15 fica 9π com 15π, né? Fica 24π metros quadrados. Beleza? E na letra D, ele quer o volume. Então o volume é 1/3 da área da base, que a gente calculou ali em cima, né? Que é πr ao quadrado, então 9π, vezes a altura que o exercício dá, que é 4. Então 9 com 3 aqui dá para simplificar. Então fica aqui 3 e a gente vai ter 3 vezes 4, que é 12. Então o volume desse cone é 12π, agora metros cúbicos. O 2 ele fala assim, ó, a geratriz de um cone reto mede 5 centímetros e o ângulo central do setor circular mede 72. Calcule a área total do cone. Muito bem. Então vamos pensar no seguinte, como ele está dando aqui, ó, o ângulo central, a gente vai ter que dar um jeito aí de descobrir o R, né? Porque para calcular a área da base eu preciso do R, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos usar as informações que a gente tem. Primeiro vamos começar com a área lateral. Só que agora a gente não vai usar πRg, a gente vai usar o outro tipo de área lateral quando tem o ângulo central. Então vai ser πg quadrado vezes alfa sobre 360. Por que eu estou usando essa fórmula da área lateral? Porque nesse caso eu não tenho R para usar. Não posso usar πRg porque eu não tenho raio da base. Então vamos usar essa fórmula aqui. Então π vezes 5 ao quadrado vezes o alfa, que ele diz que é 72, sobre 360. Então, o 72 com 360 dá para simplificar. E se você simplificar aqui, ó, por 72 aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. 25, que é 5 ao quadrado, divididos por 5, fica 5. Então a gente vai ter que a nossa área lateral aqui, ó, vai ser igual a 5π centímetros quadrados. Mas a gente precisa do raio da base. Então agora, como a gente já tem a área lateral, a gente pode usar a outra fórmula de área lateral para descobrir o raio. Como eu sei que a área lateral pode ser calculada como πRg, e o g eu tenho, e eu já tenho também o valor da área lateral, então agora eu posso substituir, ó, 5π igual π vezes o raio que eu quero descobrir, vezes o g que eu tenho,
que é 5. Ok? Então, ó, você tem 5π igual a 5πr. Então, se você ver aqui, ó, esse 5π pode passar dividindo. E aí você vai ter 5π divididos por 5π. Isso aqui vai ser igual a 1 centímetros. Esse é o nosso raio. Tá? Para explicar melhor, eu simplifiquei o π com π, está tudo multiplicando no segundo membro, e o 5 com 5. Então, no primeiro membro ali sobra 1, R igual a 1. E aí, a gente consegue calcular, então, a área da base. Então, quem vai ser a área da base aqui para mim? Vai ser π vezes o R ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a π centímetros quadrados. Essa aqui é a minha área da base. Como ele pede a área total, o que é a área total de um cone? A área lateral, que é 5π, mais a área da base, que é π. Então, 5π com 1π vai ficar um total de 6π centímetros quadrados. Está aí a minha área total. O exercício 3 diz o seguinte, ó, a geratriz de um cone equilátero é 20 centímetros. Calcule a área da base desse cone. Bom, o que a gente sabe sobre um cilindro equilátero? Cilindro equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Então, substituindo aqui, ó, no lugar da geratriz, a gente vai colocar 20 igual 2 vezes o raio. E, portanto, a gente vai ter que o raio igual a 10. Aí a gente calcula a área da base, bem simples, né? A área da base πr quadrado. Então, π vezes 10 ao quadrado. Então, a área da base aqui, ó, igual a 100 π centímetros quadrados. Você diz assim, é um exercício muito simples. Sim, de fato é, mas se você não sabe o que é um cilindro equilátero, desculpa, um cone equilátero, se você não sabe o que é um cone equilátero, você já não resolve. Se você não sabe que G é igual a 2R, você não resolve esse problema. O 4 fala assim, ó, qual é a capacidade de uma casquinha de sorvete de forma cônica, cujo diâmetro é 6 centímetros. Quando ele fala de diâmetro, se refere ao diâmetro da base. Então, se o diâmetro é 6 centímetros, o raio é 3. E cuja altura é 10 centímetros. Muito bem, quando ele fala de capacidade, ele está se referindo a volume. Então, a gente tem o raio e tem a altura. Acabou. Então, o volume, como é que a gente calcula? 1/3 de π r quadrado vezes h. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3, π, que ele fala para você considerar agora 3,14, vezes o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 3 com 1/3 daqui simplifica, então vai sobrar ainda 1/3, porque está elevado ao quadrado. E aí a gente vai ter assim, ó, que o volume vai ser igual. Então, você vai ter que 3,14 vezes 3 vezes 10 dá 30. E, portanto, o volume, então, vai ser igual a 3,14 vezes 30 é igual a 94,2 centímetros cúbicos. Bem tranquilo também. O 5 diz assim, ó, determina a medida da geratriz, cone reto, de área lateral 15 π centímetros quadrados e área da base 9 π centímetros quadrados. Vamos começar com a área da base, porque com a área da base a gente acha o raio. Então olha aqui, ó, a área da base a gente sabe que é π r quadrado. A área da base ele diz que é 9,
π centímetros quadrados, isso é igual a π r quadrado. Π com π vai embora, vai ficar r quadrado igual a 9, então r igual a 3 centímetros. Então achamos já o raio da base. Muito bem, com o raio da base agora eu posso utilizar a área lateral para achar o G. Por quê? Porque eu sei que a área lateral é calculado fazendo π r g. Então a área lateral ele está dizendo que é 15 π. Isso é igual a π, o raio eu acabei de descobrir que é 3 e a geratriz é o que eu quero descobrir. Então π com π vai embora, vai ficar 15 igual a 3g, passando 3 dividindo eu vou ter que g vai ser igual a 5 centímetros. Muito bem. Então acabou, ele só queria a geratriz, fechou o exercício. 6. Qual é o volume do sólido obtido pela rotação de uma região delimitada por um triângulo retângulo isósceles? Quando ele quer dizer triângulo retângulo isósceles, ele está dizendo que os dois catetos têm a mesma medida. De hipotenusa 4 raiz de 2 em torno de um de seus catetos. Então assim, a gente definiu o cone, mas o cone é também um corpo redondo, é um sólido em revolução. Então se você pegar um triângulo retângulo qualquer que ele seja e rotacionar esse triângulo em torno de um de seus catetos, você vai gerar um cone. Então o que está acontecendo é o seguinte, eu estou fixando um cateto aqui, ó, e vou rotacionar em torno de um desses catetos. Como ele tem a mesma medida, não interessa em torno de quem que eu rotacione que vai gerar o mesmo sólido. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Então eu vou gerar um cone assim. Note que esse 4 raiz de 2 que é a hipotenusa é justamente a geratriz desse cone. E o que eu preciso achar para descobrir o volume? A altura e o raio. Só que note que quem está fazendo o papel da altura e do raio são justamente os catetos, que nesse caso têm as mesmas medidas, porque ele diz que o triângulo que foi rotacionado é isósceles. Então aqui eu posso aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Na verdade, o que eu estou usando aqui? G quadrado igual a H quadrado mais R ao quadrado. Mas como os dois têm a mesma medida, né, a altura e o raio, então aqui eu estou chamando de X e vou aplicar o Pitágoras para ver onde que eu chego. Então eu vou ter o seguinte, ó, 4 raiz de 2, tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então 4 raiz de 2 ao quadrado, você vai ter 4 ao quadrado 16, raiz de 2 ao quadrado dá 2 e 16 vezes 2, 32. Então eu vou ter 32 igual x ao quadrado mais x ao quadrado fica 2x ao quadrado. O 2 passa dividindo, então eu vou ter 16 igual x ao quadrado. E daqui eu chego que x é igual a 4. Esse 4 é igual ao H, que é igual ao R. Muito bem, então agora fica fácil calcular o volume. Como é que eu calculo o volume? Volume é 1/3 de π vezes o raio, que é 4, ao quadrado, vezes o H, que é 4. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes H. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o volume aqui, ó, vai ser igual a 64 π sobre 3 centímetros cúbicos. Tá aí o volume do meu sólido de revolução gerado por um triângulo retângulo. O exercício 7 diz assim, ó, em um cone circular reto de altura H igual a 12 centímetros e área total valendo 90 π centímetros quadrados, 90 π centímetros quadrados, e volume igual a 100 π centímetros cúbicos.
Tá? Vou arrumar aqui, ó, que está centímetro quadrado, tá? O volume aqui é centímetro cúbico. Calcule o raio da base e a geratriz. Bom, a gente sabe que existe uma fórmula para a área total, uma fórmula para volume, né? Só que ambas essas fórmulas, ela tem a área da base como inseridas nessas fórmulas. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos analisar aqui, ó. O volume, eu sei que é 100 π. Beleza? 100 π. Isso é igual a 1/3 da área da base desse cone vezes a sua altura, que ele está dizendo que é 12. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Só que aqui, em vez de colocar πr ao quadrado, estou colocando a área da base. Muito bem, ó. Posso simplificar aqui, ó, o 12 com o 3, vai ficar 4, certo? Então, vou ter 4AB, passo 4 dividindo. Então, 100 divididos por 4 dá 25. Então, a área da base é 25 π. Como eu sei que a área da base é πr ao quadrado, tá? Eventualmente aqui eu vou calcular o raio da base, que é o que uma das coisas que ele está pedindo. Então, π com π vai simplificar, r quadrado igual a 25, então r é igual a 5 centímetros. Então, achamos aqui uma das nossas respostas. E agora ele quer a geratriz, então provavelmente eu vou usar quem? A área total. Só que a área total, eu vou escrever assim, ó. O que é a área total de um cone? É a área lateral mais a área da base. Só que a área da base a gente já calculou, que é 25 π. Então eu vou ter aqui, ó, a área total ele diz que é 90. A área lateral eu não tenho, vou deixar aqui, ó. E a área da base igual a 25 π. Então 25 π vai passar subtraindo. Então 90 π menos 25 π vai dar 65 π. Isso aqui é igual à área lateral. Só que a área lateral, como é que eu calculo? Π, R, G. O R eu já tenho. Então eu vou ter aqui, ó, 65 π igual a π vezes o raio que eu tenho, que é 5, vezes o G que eu quero descobrir. Então, π com π eu vou simplificar. E 65 divididos por 5 dá 13. Tá? Então, G é igual a 13 centímetros. Então, achamos o R e achamos o G, que era o que o exercício estava pedindo. Em um cone circular reto de área lateral 27 π decímetros quadrados, cada geratriz mede o triplo do raio da base. Então, uma informação que a gente tem aqui, ó, G é igual a 3 vezes o raio. Calcule a altura desse cone. Bom, vamos lá. Obviamente, a gente vai usar essa informação. O que ele dá é a área lateral. A área lateral, a gente sabe calcular usando a relação π, R, G. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 27 π igual π vezes o raio vezes o G. Só que o G ele fala que é quanto? 3R. Então, no lugar do G, eu vou colocar 3R. Então, π com π vai embora. Eu vou ter aqui, ó, 27 igual 3R quadrado, porque R vezes R fica R ao quadrado. O 3 vai passar dividindo, então eu vou ter 9 igual R ao quadrado. Então, eu vou ter que R igual a 3 decímetros.
Bom, se eu tenho o R igual a 3 decímetros, eu já consigo achar o G, porque G é o triplo de R. Então, G vai ser 3 vezes 3, que é 9. E ele está me pedindo quem? A altura desse cone. Então, a gente vai usar a relação pitagórica, que diz o seguinte, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, 9 ao quadrado dá 81. A altura eu quero descobrir, R ao quadrado, então 3 ao quadrado dá 9. Então 9 vai passar subtraindo. Eu vou ter aqui ó, que a altura ao quadrado vai ser 81 menos 9, que dá 72. 72 não tem raiz exata. Então a gente vai fatorar o 72. Fatorando 72, tá? Vou fazer de forma rápida aqui, né? O 72, quando você fatorar, vai ser igual ao seguinte, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. A gente precisa dos termos todos elevados ao quadrado, porque a gente vai separar, ou melhor, a gente vai calcular a raiz quadrada. Então, eu posso escrever isso assim, ó, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quando eu extrair o radical, quem que vai sair do radical? O 2 e o 3, porque eles estão elevados ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, que o h, quando eu extrair a raiz, então, extraindo a raiz disso aqui, o 2 e o 3 saem do radical, então vai ficar 2 vezes 3, 6, e quem permanece no radical é esse 2 aqui, ó. Então, vai ficar 6 raiz de 2 centímetros. Essa aqui é a altura do meu cone. 9. A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Então, ele já está te dando uma informação aqui, ó, que H é igual a 3 vezes o raio. Se o comprimento da circunferência, quando ele fala de comprimento da circunferência da base, cuidado, tá, para não confundir com a área da base. A área da base é πr quadrado, comprimento da base de um cone, comprimento da circunferência, é o perímetro dela, que é 2πr. Então, quando ele fala de comprimento da base, a gente calcula o comprimento de uma circunferência fazendo 2πr. E ele está dizendo que o comprimento dessa base é 8π. Então, simplificando aqui o π com π, a gente já chega que o raio é igual a 4 centímetros. Bom, temos o raio, conseguimos calcular a altura. A altura é o triplo do raio da base, então 3 vezes 4 fica 12 centímetros. Então, tendo o raio da base e a altura, eu consigo calcular o volume desse cone. Por quê? Porque o volume do cone é 1/3 da área da sua base, que é πr ao quadrado, então π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, olha aqui, ó, 12 com 3 eu consigo simplificar. Vai ficar 4. Aí vai ter 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o volume aqui ó, vai ficar 64 π centímetros cúbicos. Tá aí o volume do meu cone. 10. Derrete-se um bloco de ferro de forma cúbica de 9 centímetros de aresta para modelar outro bloco de forma cônica de 15 sobre π centímetros de altura e 12 centímetros de raio da base. O volume em centímetro cúbico de ferro que sobrou após a modelagem. Bom, então ele está dizendo que o volume do cubo é maior que o volume do cone. Então vamos começar calculando o volume do cubo. O volume de um cubo é bem simples, né? A gente pega a aresta dele e eleva ao cubo. Então, como a aresta é 9, 9 elevado ao cubo. Se a gente fizer 9 elevado ao cubo, vai dar 729. Então, vamos guardar essa primeira informação aqui, ó. Então, o volume, vou escrever aqui, ó, do cubo é igual a 729 centímetros cúbicos. Tá aí.
Agora, vamos calcular o volume do cone agora. Ele diz que a altura é 15 sobre π centímetros e raio da base 12. Então, o volume do cone, a gente sabe que é 1/3 da área da base. Como é que eu calculo a área da base de um cone? A área de um círculo, então π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 15 sobre π. Então, o que vai acontecer com esse π? O π vai simplificar. E aí eu vou ter 12 ao quadrado, que é 144. Então, vamos escrever isso aqui, volume do cone vai ser igual a 1/3 vezes 144 vezes 15. Então, o 15 eu consigo simplificar com 3. Então, sobra aqui 5 no numerador. E vou fazer o quê? 5 vezes 144, que dá 720. Então, o volume do meu cone aqui, corresponde a 720 centímetros cúbicos. Então, tem o volume do cubo, tem o volume do cone. Ele quer saber quanto que sobrou. Então, eu vou fazer a diferença entre os dois, né? O quanto que sobrou vai ser o volume do cubo menos o volume do cone. Então, vou ter aqui 729 menos 720. Isso aqui vai ser igual a 9 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o que sobra. O 11, ele diz assim, determine o ângulo central, certo? De um setor circular obtido pela planificação da superfície lateral de um cone. Então, ele já está afirmando para você que quando a gente planifica a superfície lateral de um cone, a gente obtém um setor circular. Tá? E ele fala que a giratriz mede 60 e o raio da base 10. Vamos calcular inicialmente quem que é essa área lateral, usando aqui, πRG. Π vezes o raio, que ele diz que é 10, vezes o G, que ele diz que é 60. Então, eu sei aqui que a minha área lateral do cone vai ser igual a 600 π centímetros quadrados. Muito bem. Agora eu vou usar a segunda forma. 60 π, que é a área lateral, 600 π, que é a área lateral, isso aqui é igual a quem? Π G quadrado alfa, que é o ângulo central, sobre 360. Vamos ver o que dá para simplificar aqui. O π com o π eu consigo simplificar. E agora vamos substituir. 600 igual 60 ao quadrado, que é o G, vezes o alfa, que eu quero descobrir, divididos por 360. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. 600 igual 60 ao quadrado é 3.600. Então, vai ficar 3.600 vezes alfa divididos por 360. O que vai te sobrar aqui? 3.600 divididos por 360 vai sobrar 10. E aí passo o 10 dividindo, então o ângulo central igual a 60 graus. Pronto.